Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou apresentar um exemplo de aplicação prática dos sistemas lineares, tá? Aula 3. Então, continuando a listagem de exercícios da minha série sobre sistema de lineares, né, o exemplo 5 aqui, que diz o seguinte: dois automóveis partem simultaneamente de duas cidades. No caso do meu exemplo aqui, Porto Alegre e Pelotas, tá? Viajando por uma mesma estrada, né, BR-116, em sentidos opostos. Um sai de Porto Alegre, então, com destino a Pelotas e desenvolve velocidade média de 75 km por hora. O outro sai de Pelotas com destino a Porto Alegre e desenvolve velocidade média de 65 km por hora, sendo a distância entre as duas cidades de aproximadamente 270 km. Essa seria a distância. Bom, pergunta-se, né? Após quanto tempo eles se encontrarão e a que distância estarão de Porto Alegre nesse instante? Então vamos ver o seguinte, Primeira coisa a gente tem que chamar aqui de o x, a distância percorrida no caso do veículo que está saindo de Porto Alegre até o ponto de encontro. Tá? Isso vai ser dado em quilômetros. E o y aqui seria o tempo gasto nesse percurso em horas. Então o x é a distância, o y é o tempo. Tá? Então aqui tem um esquema de como é que aconteceria isso, né? Então, o veículo que está saindo de Porto Alegre até o ponto de encontro, a distância vai ser x, tá? E a distância total aqui, 270. E a distância do ponto de encontro até Pelotas é 270 menos x, tá? Que é para completar ali aquela soma, né? Então, aqui no esquema já está mostrando que o ponto de encontro vai ser mais para o lado de Pelotas do que de Porto Alegre, porque o veículo que está saindo de Porto Alegre ele tem uma velocidade maior do que está saindo de Pelotas. Então ele andou mais rápido, né? Ele percorreu uma distância maior, a gente já sabe disso. Mas vamos determinar então qual é esse valor de x aí. Bom, outra coisa que a gente sabe é que a velocidade é a distância dividido pelo tempo. Então, vamos ver aqui os dados. Velocidade de Porto Alegre, 75 km por hora, velocidade de Pelotas, 65 km por hora e o tempo igual a y. Bom, a velocidade de Porto Alegre, então, é a distância dividido pelo tempo, a distância é x e o tempo é y. Então, isolando aqui o x, né, eu passo o y que está dividindo para o outro lado, multiplicando, 75 vezes y é igual a x. Bom, então a velocidade de Pelotas é igual à distância, que é 270 menos x, dividido pelo tempo, que é y. Né? O valor da velocidade foi dado no enunciado, 65 km. Então, isolando o valor do x aqui, passo o y que está dividindo para o outro lado, multiplicando, vai ficar 65y igual a 270 menos x. Então, com isso, eu tenho as duas equações aqui para resolver esse meu sistema linear. A primeira equação deu 75y igual a x, e a segunda deu 65 igual a 270 menos x. Então, substituindo aqui o 75y no lugar do x na segunda equação, lembrando que a gente sempre procura isolar, substituir na equação que está mais fácil, né? Eu vou ter aqui então 65y igual a 270 menos 75y. Tá? Substituir aqui, o x é igual a 75y. No lugar do x aqui, substituir por 75y. Então ficou o 75y que está subtraindo, passa para o outro lado somando, vai ficar 65y mais 75, né, igual a 270. Então deu 140y igual a 270, isolei o y de novo, 270 dividido por 140, o y então deu 1,93 horas, ou aproximadamente 2 horas de o tempo de encontro entre o veículo que saiu de Porto Alegre e o veículo que saiu de Pelotas. Eles levaram 2 horas para se encontrar. Bom, e aí agora eu vou calcular a distância que esse veículo está de Porto Alegre. Que esses dois veículos, no caso, quando eles se encontraram, estavam de Porto Alegre. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego a equação aqui mais simples, no caso, né, e substituo no lugar do y por esse valor que eu encontrei aqui, 1,93. Então, ficou 75 vezes 1,93. Tá? Isso vai me dar, então,
144,75 km. Essa é a distância, né, em que os dois automóveis, os dois veículos estão de distância de Porto Alegre. Tá? Se eu quisesse calcular a distância que eles estão de Pelotas, é só subtrair 270 menos 144,75.